Bom dia meninas, a paz, tudo bem com vocês? Tudo bem? Olha, meu Billy já quer dar paz para vocês também, viu? Sejam bem-vindas, a gente já vai começar a orar, espera mais uns 2 minutinhos, né? Para a mulherada entrar. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, Ana Célia, querida, paz, tudo jóia? Como é que vocês estão, meninas? Muito frio por aí? Tomar um cafezinho para acordar, né, gente? Servidas um café? Olha o tamanho da minha xicrinha de café. Para acordar tem que ser assim. Que a gente acorde na presença do Senhor. Que a gente desperte na presença do Senhor. A paz, Fabiana. Um dia abençoado para você, viu? Para você também, Ana Célia, que tá aqui. Tô chamando as meninas, né? Porque é assim. Deixa eu pausar aqui a musiquinha. Colocando lá no grupo, porque eu acho que elas estão dormindo. Não é possível, né? E nós estamos aqui para trazer mais um pouquinho da palavra, da presença do Senhor. Deus é bom, né? Ai. Tá chegando aqui. E aí, gente? Como é que vocês estão? Estão com fé? Vocês estão com a fé fortalecida no dia de hoje? Porque eu já conversei com pessoas hoje que queriam até desistir. Mas a gente que está na presença de Deus sabe que Ele não desiste de nós, né? Então a gente tem que o quê? Continuar fiel a Ele, continuar com Ele, né, gente? Mas Deus é bom o tempo todo. E a gente tem que crer nisso, que Deus tem cuidado da gente, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa família, tem cuidado de nós, né? E é por isso, não é somente por isso, mas isso é um dos motivos que nos faz ter a certeza de que vale a pena confiar em Deus, né, gente? Deixa eu só colocar aqui, peraí. Para esse povo entrar. Agora sim, olha a Ingrid aí. Bom dia, Ingrid, a paz, meninas. Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Aqui tá tudo bem, graça e paz, minha querida. Deus abençoe seu dia. Estamos chegando na presença do Senhor, onde a gente sabe que é o melhor lugar para estar, né? Onde é um lugar onde a gente sabe que Deus fala conosco, que Deus está com a gente. Nossa, eu tava morrendo de frio, fui dar uma caminhada, já voltei. Tô aqui esbaforida, né? Mas eu acho que tem outro nome isso também, né? Depois dos 40, acontecem umas coisas estranhas, dos 50. Vocês ainda são muito novas, não sabem. Mas vai chegar lá o dia. E aí, meu Deus do céu, é muito calor. Paz, meu amor. Vamos estar mais presente, meninas. Eu quero vocês mais presentes. Gente, vocês não querem entrar na live um pouquinho? Quem aí fala assim, eu quero entrar aqui para dar uma paz, uma saudação, ou então mesmo para trazer uma palavra aqui, olha. A gente já tem meninas nas quartas-feiras que estão pregando, que estão aí sendo usadas por Deus, e a gente, como base de treinamento aqui, espera isso de vocês também, tá? Vocês têm praticamente... Tá bom? Chamei minha amiga, pastora Ana Paula, vamos ver se agora ela entra. Eu acho que eu vou vê-la. Muito bem, nossa, ela de college. Olá, amiga. Você vai pra escolinha, minha amiga, hoje? A escolinha do papai, meu Deus. Então tá. Eu já A eu escolinha tô no de Deus. recreio. Eu já tô no recreio. Tô quase indo embora da escolinha. Bom dia, graça e a paz, Senhor Jesus Cristo, a todas, a todos. Isso aí, convoca essa mulherada para trabalhar. Vamos trabalhar, porque a obra é grande, a seara é grande, tá Né? precisando de ceifeiros e a disponibilidade tá aí. Vamos embora, vamos trabalhar. Chegar lá em cima, papai falou: opa, foi fiel num pouco, vou te colocar no muito, não é isso? Né, dona Lígia? Com certeza, filho. A gente às vezes fala, ai, Senhor, eu não estou fazendo nada, ai, parece que não anda, mas a gente tem que começar, gente. Começa com o que você tem, começa com um pouquinho que Deus te deu, porque Ele vai aumentando gradativamente, assim Ele faz na nossa vida. Todos os dias Deus tem uma porção. E glória a Deus que hoje Ele tem uma porção recalcada, sacudida e transbordante para a nossa vida, né, Paulinha? Em nome de Jesus. Eu tô nessa pegada, minha filha.
Tô É muito assim. bom, né, amiga? É muito bom saber que quando a gente busca e a gente depende, né, dessa comunhão de Deus, Ele vem e traz, né? Afasta tudo aquilo que não é dele e traz a presença dele e a gente vive, e a gente aprende e principalmente, né, estar na presença de Cristo, a gente tem essa palavra viva que nos faz querer andar, caminhar, modificar, né? E para a gente sempre foi um desafio. Não, sei, não, vou falar para a gente não, vou falar para mim, né? Lígia, não sei você, mas eu nunca fui de estar de ir para a internet, eu nunca fiz essas coisas, né? Eu sempre fiquei no meu cantinho. E de repente, olha quem chegou, a princesa alemã do Senhor, Shalom, querida, Sheila, shalom. Shalom. Então quando eu vejo hoje que eu venho aqui, que eu falo, assim, me sinto em casa naturalmente, eu vejo que foi uma grande conquista, foi um espaço que Deus me deu, sabe, assim, eu me coloquei no meu devocional, né, abri, porque eu tinha meu devocional no meu cantinho. Hoje, numa Uhum. terça-feira, eu estou tendo um devocional aberto, assim, para o mundo, para todo mundo. Oi, gente, olha aí, olha que o poder de Jesus pode fazer na vida da gente, transformar e tudo isso. É Então, verdade. esse é o convite para todos, né, para todas conectadas aí, que venham fazer a obra do Senhor, deseje, né, Ingrid? Nossa, a Ingrid deve ter muita coisa para contar. É. Sheilinha nem se fala, então. Existe muita coisa que a experiência pessoal, né, de cada uma com a palavra, com Deus, tudo isso é Pois, tão importante a gente multiplicar, pois né? é. E Eu esse penso Deus assim. cuida da gente, esse Deus ama. Eu entrei na live aí, tá? Mas eu tô aqui nas conectadas para eu poder encaminhar pelo WhatsApp, que estão me falando, eu não consigo entrar. Né? Então, a gente está também aqui nos bastidores, tá, meninas? Mas é isso, Paulinha. Hoje Deus tem uma palavra, eu creio que para o nosso coração, de uma maneira, eu falo que Deus ele tem os seus meios de falar, de trabalhar na nossa vida, de nos despertar. E muitas vezes de nos trazer para perto dele. Porque às vezes a gente é igual um parafuso, né? Espanou, já era. Ele vai lá e fala: peraí, deixa eu apertar de novo, deixa eu dar um trato, porque tá muito folgadinha pro meu gosto, né? Então, Essa foi muito boa, tá folgadinha. Você é não é? folgadinha com Deus. Ai, gente, hoje eu tô inspirada, hoje Mulher, eu tô inspirada. mulher. Só Essa pra lá. vez acho que eu tive folgadinha com Deus, ele foi lá e deu uma espremida. Fala, peraí, vem cá. O Senhor tem uma cadeira para cada uma. É verdade, Ingrid. Já dá. A Catinha também está aqui, Guariente, Fina Flor. Fina Flor está trabalhando lá no shopping, fazendo suas vendas, e nós estamos aqui, orando para que hoje seja o grande dia dela lá, em nome de Jesus. Enquanto ela está conectada com Deus, o Senhor vai levando as clientes, Pai, em nome de Jesus, né? Precisamos ir lá, né, Tá. Paulinha? E a Kátia também tá aqui. Graça e paz, Kátia. A Tudo bem Kátia com está de você? férias. A Kátia tá aqui, ó, com Então, ela a está de gente. férias. Que beleza. Nossa, já passou o tempo lá do trabalho dela, um ano já. Mano. Minha filha, ali as passar, tá passando o tempo. Vamos orar? Bora? Bora. Deixa Deus te usar, minha Bora. filha. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos entrega, pela sua bondade. Sabemos que é o teu amor e a tua graça que nos faz estarmos de pé, que nos faz viver o milagre. E nós nos dispomos nesse dia para estar aqui, ó, falando do seu amor, da sua graça, buscando que o teu nome seja glorificado e que nós possamos dar o teu recado, falar do que o Senhor tem para nós, porque nós te amamos tanto, Pai, temos vivido, né, a nossa história junto com o Senhor, nos dias fáceis, nos dias não tão fáceis assim, o Senhor tem estado conosco, nos dado vitória, nos suprido, nos abençoado, nos ajudado, dá todo o aporte que nós temos precisado.
E nós colocamos aqui esse devocional nas tuas mãos, estamos aqui para render glória, graças a ti, buscar a tua presença, pedir para que o Senhor esteja conosco na vida de cada uma que está aqui, que passar por essa live, que o Espírito Santo venha nos usar nessa esse trabalho para poder levar o amor e a graça de Deus, lembrar que Deus trabalha em favor do seu povo, que Deus é um Deus de misericórdia e graça, é um Deus que ainda abre o mar, é um Deus ainda que manda o maná, é um Deus que cuida das suas filhas, dos seus filhos. Em nome de Jesus nós te louvamos e recebe, papai, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. E nós estamos aqui por gratidão, por amor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, pela sua presença poderosa na nossa história. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor foi na cruz por nós. Obrigada, Espírito Santo, por nos conceder a capacitação de levar a sua palavra nos 4 cantos da terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz, então, a todas que estão chegando por aí. Nós hoje temos uma palavra. Quer que eu fale aqui ou você fala aí, dona Ana Paula? Opa! Vamos lá, tá aqui na mão, ó. Quem permanece fiel ao Senhor recebe vida. Glória a Deus, Deuteronômio, base no Deuteronômio 4:4. Não tem outra vida, não tem como, não tem outro lugar, não tem outra fonte. Só Ele nos dá vida. Só Ele nos faz com que nós venhamos desejar viver, né? Porque tem pessoas que têm tantas coisas e não desejam viver. Tem gente que não tem nada, mas tem essa sede de vida. E nós sabemos que é Deus que coloca dentro de nós esse amor, esse desejo de viver e crer, né? Que Ele está conosco e tudo vai ser transformado, não importa a situação. Né? Eu não sei você aí, eu acredito, quem já não passou por uma situação, falar, ai Deus, ai, tá tão ruim aqui, me leva. Quem não fez uma oração dessa, né? Vamos para perto, Senhor, me leva para perto do Senhor, que tá bom. E Deus fala, não, fica aí e resolve. E graças a Deus, passou pelo mar, passou pelas dificuldades, e hoje se alegra em Deus, porque passou por tudo que tinha de permanecer fiel no Senhor, para que você tenha uma vida, e não só uma vida, mas como a palavra de Deus fala, uma vida abundante, né, Lígia? Uma vida cheia da presença do Senhor. Amém, amém. E o que é permanecer, né? Eu ainda coloquei aqui, permanecer nele. Nós temos que permanecer em Deus. E se a gente for aqui pegar Deuteronômio 4:4, você pode ler, Paula, por favor? Anotem aí, tá, meninas? Vamos anotando, vamos falar. Hoje Deus quer falar algo específico assim, para a gente não ficar para lá e para cá, sabe? Tudo bem que o Monte de Sião, né, a palmeira lá do Salmo 125, fala que balança e não cai, mas o Senhor nos quer firme na presença dele, né? Paz, Dani, querida. Bom dia, querida. Eu não sei. Olha lá, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4. Tá aqui. Vamos lá. Mas vocês que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Essa é a minha versão. Fala assim. Essa fala meio diferente, mas é isso. Aquele que confia no Senhor está vivo. E é isso que Deus quer nos mostrar e falar, para simplesmente nós obedecermos aos mandamentos do Senhor, o nosso Deus, e isso nos faz permanecer vivas dele. Amém, Lígia? Amém. Então, qual é o contexto desse versículo, gente? Lá em Deuteronômio 4:4. O povo de Deus estava ali, Deus estava falando com aquela geração que estava viva. Porque tinha um povo antigo. Lembra do Mar Vermelho que se abriu, o povo passou, o faraó morreu, e o mar foi aquele milagre, e todo mundo cantou e glorificou a Deus. Porém, foram 40 anos andando no deserto murmurando. Só que enquanto isso, uma nova geração estava se levantando. Uma nova geração estava ali. E essa palavra foi dada para esse povo. Vocês estão permanecendo firme porque vocês estão vivos, porque vocês estão permanecendo na minha lei. O Senhor usou o Moisés ali, né? O profeta também, para falar isso para o povo.
vocês estão guardados debaixo da vontade, do poder de Deus, porque vocês estão permanecendo na lei dele. Vocês não estão olhando nem para a direita, nem para a esquerda, se desviando dos ídolos, se desviando daquilo que não agrada a Deus. E é por isso que vocês estão vivos. E vocês vão viver a promessa, vocês vão entrar na terra. Então depende da nossa atitude, do nosso posicionamento. Já começa aqui, né, gente? Pascatinha, ela tá aí sim, ó. Então, mas a palavra aqui para mim que pegou, assim, ontem à noite eu cheguei tarde e eu queria fazer de madrugada, mas foi hoje cedo que Deus deu algumas coisas, até compartilhei com a Paulinha, é de permanecer. E são dois textos aqui, na verdade, que eu queria colocar. Mas esse primeiro, o que que é permanecer? Vamos lá para o vocabulário, né? Se apegar. Permanecer é não se desviar, é você ser fiel ali, naquele lugar, naquela situação, com aquela pessoa. Então, quando você tem essa atitude, automaticamente o reino, o céu se abre em teu favor. Deus, ele tem sim o cuidado dele com um povo que é obediente, né, Paula? E assim, a palavra fala, ele fala assim, se credes em mim, ele não só falou se você crê em mim, mas se você permanecer em mim. Então, o importante é isso, essa permanência, essa constância, ter uma comunhão constante com Deus, buscar, né, a presença dele todos os dias, um caminho de fé, traçar um caminho de fé, depender dele, e não só mesmo isso, não se afastar por nenhum momento, porque tem situações que fazem com que a gente queira se retrair, e a palavra de Deus a gente não se retrai, diante da palavra de Deus a gente precisa avançar, e o nosso permanecer em Deus é esse crer, é falar, eu vou estar com o Senhor verdadeiramente, não só momentaneamente, mas não só algo superficial, mas é relacionamento. E é isso que ele te chama, né? Para você crescer, para que você florescer na presença do Senhor. Nós passamos assim, muitas vezes a nossa fé tem até estações, né? Uma época mais florida, uma época que não está tão florida assim, tem uns invernos, mas o mais importante é isso, essa permanência, e essa permanência é crer, mesmo diante das dificuldades e dos desafios que a vida tem. Né? Verdade. E assim, paz, Vivi, paz, minha cara prima, tá aqui. A gente tá difícil de se ver, né, Vivi? Mas a gente vai se ver. Mas vamos permanecer firme em Deus, que tá tudo certo. O nosso alvo, o nosso caminho, o nosso destino é o mesmo. A gente se encontra, nem que seja no céu, né? Mas aqui, voltando, gente, quando a gente está falando disso lá em Deuteronômio, eu não escrevi, Ingrid, cadê você, minha amiga? Vamos lá, ô Sheila, coloca aí para mim. Ela já falou que pegou a caneta aí para já anotar as chaves que são liberadas. Então coloca aqui para mim, porque eu tô com aqui, se eu pegar aqui, ó, vocês vão me ver assim, ó, tremendo. Então eu não vou nem vou ficar quietinha aqui. Deuteronômio 4:4, permaneça nele, esse é o tema. Coloca que eu fixo aqui, meninas, preciso da ajuda das minhas amigas aí de lives. Quando a gente fala, Senhor, eu tô viva, né? Foi o que aconteceu com esse povo. Vamos voltar lá para quando Moisés fala isso com o povo de Israel, né? Com aquela turminha que estava ali, que não era pouca. E ele vai falando, ele fala, olha, vocês guardaram o mandamento do Senhor. Vocês ouviram lá atrás uma promessa. E hoje vocês estão passando até por um vale ainda. Mas é para permanecer, porque vocês vão viver o que Deus liberou sobre a vida de vocês. Moisés ainda ele fala na pessoa, ele já fala para o próximo, ele nem fala para ele. Eu acho que no fundo, ele sabia que ele não ia para a terra prometida. Deus tinha algo muito melhor para ele. Tinha o céu. Mas não é nem o foco aqui é Moisés. E eu lembro que a Paula sempre fala isso, né, Paula? Nós estamos vivas, nós passamos pela Covid, nós passamos por uma situação aí onde a gente viu tanta gente sendo ceifada, sendo levada pelo Senhor, mas nós permanecemos vivas. E eu falo, Deus, não porque nós somos melhores, mas porque Deus ainda tem um propósito na minha e na tua vida. Se nós estamos vivos, é porque Deus ainda quer fazer algo na minha e na tua vida. E o que nós estamos fazendo? A gente está permanecendo ou a gente está lá, eu quero pepino, eu quero cebola, eu estou reclamando da vida. Ó céus, ó vida. O deserto está grande, 40 anos rodando aqui. Será que não é tempo da gente parar? Olhar para o alto e falar, Senhor, eu só estou andando em círculo e a minha vida não anda. O que eu tenho que fazer? Fala comigo.
Esse é o maior desafio, principalmente nós mulheres, ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. E graças a Deus que Ele ainda continua falando, Ele continua dando direção, Ele continua nos guardando, Ele continua nos sustentando. Então, hoje fica assim, já começa assim, Deus, será que eu estou dando volta? Será que eu estou parada? Ou eu estou permanecendo na tua palavra? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Né, Paulo? Sim, e a palavra, ela traz essa transformação, né? Quando você permanece no Senhor, na presença de Deus ali, essa santidade relacional com Deus, você faz com que você seja transformado. A gente é transformado. E o Senhor nos chamou para isso, justamente para que haja essa transformação, para que haja esse transbordar, né? E você está forte no dia da dificuldade. Porque nós passamos por situações e tem pessoas assim, quem não conversou com alguém? Eu já fui, agora não, estou mais afastada por isso ou por aquilo, arrumando N situações, né, fazendo com que afastado da presença de Deus. E justamente no momento que mais precisa, está afastado. E Deus fala assim, olha, para gente se apegar na palavra dele, para meditar na palavra de dia e de noite, justamente para que a nossa mente seja moldada, a nossa mente seja transformada, para que a gente venha ter ousadia ao entrar, porque aí quando você sabe quem é Deus, quando você sabe quem você é em Deus, quando você sabe as promessas que tem para você, você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas você vai ter essa fidelidade na sua alma, essa fidelidade com Deus. E a palavra nos chama para isso. Hoje, assim, sabe, permaneça firme, seja fiel a Deus e tenha certeza, porque Ele já é fiel a nós. A misericórdia dele já se renova a cada manhã, a fidelidade de Deus se renova a cada manhã. Então, tem situações, quando você deparar com uma situação que seja por mais difícil que for, lembre-se da fidelidade de Deus. E que tem um escape, tem um livramento, tem algo da parte de Deus ali nessa situação, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. E para que você cresça também espiritualmente, para que você conheça essa paternidade de Deus. Então, a nossa fidelidade revela a Deus. Amém, Paulo, amém. Né? Meninas, antes de continuar, eu vou pedir um favor para vocês. Aí, tá vendo a última setinha aí, ó, do aviãozinho? Encaminha para alguém essa live. Coloca agora aí, ó. Eu creio que Deus quer falar com mais pessoas a respeito disso, e você pode ser esse canal de bênção, né? Para a gente realmente atrair a presença de Deus para mulheres, para pessoas que precisam se fortalecer em Deus. Hoje, às 7h15 da manhã, eu já tinha falado com 3 pessoas que estavam ali, meio capengando. Eu falo, meu Deus, nem começou o dia. E muitas vezes as pessoas estão assim, por quê? Porque precisa de alguém para estar junto ali, para levar a palavra. Então, seja esse canal de bênção agora, em nome de Jesus, amém? Mas, voltando aqui, quando a gente está falando de permanecer nele, eu quero pegar um outro texto, porque o Senhor... Gente, a mente da pessoa, eu tô aqui assim, Paulinho, ó, eu tô com meu caderno, porque hoje eu nem coloquei no tablet, coloquei aqui, eu tô aqui assim, ó, tentando subir o texto. Meu Deus do céu, o cérebro da pessoa. Então, mas eu tenho que eu tô com a Bíblia aqui do lado. Lá no livro de Ruth, tá falhando para compartilhar, já tentei 2 vezes. Tá repreendido, Ingrid, em nome de Jesus. Aqui eu tô conseguindo. Vocês estão compartilhando, gente? Eu vou tentar aqui. Não pelo WhatsApp, vocês têm que mandar direto aqui, ó. Eu tô mandando, deixa eu ver se foi. Está dando falha. Meu Deus, olha, eu não tô falando que é... Vamos orar, meninas, vamos orar, porque já aconteceram algumas coisas que se a gente falar, parece estranho, mas não é não, a gente sabe que tem coisa espiritual aqui. Eu consegui compartilhar, tá? Então, orem aí para que libere isso em nome de Jesus, tá bom? Não tá o meu também não tá mostrando a setinha de compartilhar, não, gente. Nossa, aqui tá normal para mim. No meu não tá. Pelo Instagram está falhando. Só tá. Então vocês encaminhem pelo WhatsApp, tá bom? Vamos enganar esse Instagram. Filha, ele nem sabe. Eu sei que ele fica ouvindo a nossa conversa, mas aqui a gente vai falar de Jesus, ele que lute. Conseguiram? Pelo Instagram está falhando. Olha isso. Acho que a Sheila teve que dar muito bem.
É isso aí, coloca isso aí. Essa live é uma benção, o Instagram vai falar legal. Ou então coloca em coração. Vamos colocando no coração, porque o Instagram dá aquele despertar aí. Mas, maledeto, deixa ele. Continuando aqui, para a gente não perder a nossa, né? Abre o livro, Aí, Paula. ó, os coraçõezinhos aí, ó. Taca coração, gente, é isso mesmo. Bota coração nesse povo aí. Quero ver se ele não vai liberar. Não vou falar agora não, depois eu falo a bênção. Vamos lá em Ruth, no livro de Ruth, gente, nós falamos em Deuteronômio 4:4. Marca aí no seu caderninho, você que ainda não tem o caderno de oração tá perdendo, tá? Porque o negócio Ó. tá bombando. Paulinha, você tem que deixar seu cabelo assim uma vez, eu acho, para dar uma Ai, vamos embora. É que ele já foi assim, aí eu mudei, agora a gente não, é transformação. transformação. Amém, amém. Eu também já, né? Bora lá, gente. No livro de Ruth, tá? Passou Deuteronômio, Juízes, Josué, aí vem lá Ruth, e aí a gente vai ler no capítulo 1, versículo 4. Isso aí. Só Quer que eu isso. leia? Claro. Ruth, capítulo 1, versículo 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. 1:4. Cerca de 1:4. Ruth 1:4. Vai, lê. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Essa parte você estava. Deixa eu ver aqui, tá? Quando elas começaram a chorar. Será que eu tô confundindo? É 2:4? Não, é 1:4. Peraí. No 1. Disse não era. Gente, é 1:14. Eu só errei o número 1, é 1:14, perdão. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha, sua cunhada voltou para o povo e para os seus deuses, os deuses dela. Disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. Aí eu li o 14 e o 15. Deixa eu ler o 16. Respondeu Ruth, não insista comigo para deixá-la voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus, o meu Deus. Onde você morar, ali morarei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Essa parte é tão maravilhosa. É tremendo, né? Mostra o amor delas. Dani, aqui a imagem tá boa. Meninas, a imagem de vocês tá boa? A minha tá. Aqui também tá tranquilo. Será que é? Bom, a nossa internet geral, né, gente? Aqui quem tá no ABC sabe que o negócio que eles estão mexendo em tudo, né? Então tem essa situação. E Dani é minha vizinha, praticamente, né? Nossa, né? Ela tá no nosso meio aqui, né, Paulo? Então, pode ser, tá ok. Senhor, em nome de Jesus, tira todos os obstáculos, ó Deus, sobre esta live, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos lá. Ruth, não estou conseguindo assistir. Congela a imagem. Meu Deus! Aqui tá normal. Insiste, gente. Insiste. É isso mesmo. Vamos pegar aqui. Vamos permanecer. A palavra hoje é permanecer. Vocês permanecem com a gente aqui, viu? Em nome de Jesus. A Dani falou que ela tá lá no Hemocentro, em São Paulo. Ela tá naquele lugar lá, falando a palavra do Senhor. É isso aí, Dani. Vai aí, faz a obra do Senhor, você tá aí junto, né? Acho que com a sua sobrinha. Enquanto isso, tá pegando a palavra. Glória a Deus pela sua vida, viu, minha querida? E então, vamos lá. Esse texto que a Paula leu, que a pastora leu, elas começaram a chorar novamente. Depois, Órfão beijou sua sogra e partiu, mas Ruth permaneceu com ela. Eu vou ficar no 1:14, mas o contexto, todo mundo aqui já ouviu a história de Ruth, que estava ali, que perdeu seu marido, que morou com a sogra, junto com Orfa, que morreu também o marido. Perderam tudo e elas não tinham outra escolha a não ser voltar para Belém, voltar para a terra do pão. Nós, inclusive, já fizemos uma live sobre isso. Voltar.
Só que elas não tinham essa obrigação, até porque elas tinham famílias. Tanto Orfa como Ruth tinha família. Mas a diferença está aqui. E essa decisão, é isso que eu queria trazer. A decisão de permanecer, ela é o quê? Ela é uma firmeza que nós temos e uma lealdade. Não, eu decidi que eu vou permanecer com você, Ruth. Não importa. Temos que ser igual a Ruth, permanecer firme nessa live. É isso aí, Ingrid. É isso aí, Ingrid. Colocar. Eu tô com a Bíblia tão grande aqui. Deixa eu vir para cá. E quando acontece isso, dessa decisão, não é só fisicamente. Quando a gente fala assim, não, eu vou permanecer em tal lugar, a nossa mente, o nosso espírito, ele tem que estar ali, ó, ligado junto. E foi o que Ruth fez, né? Ela tomou essa decisão, na verdade, por amor e por fé, né? Mesmo desconhecendo um futuro incerto, né, Paula? Ela não sabia o que vinha pela frente, mas ela Não, permaneceu. mas a profundidade do amor dela, né? Ela sentia esse amor pela sogra, e aí fez com que eu tenho certeza que a sogra deve ter trabalhado, né, feito para permanecer esse amor, para que ela ganhasse esse amor, né, e ela tinha a sogra ali com certeza como uma mãe, como alguém que mostrou para ela muita coisa em relação ao amor, porque ela falou, olha, não vou abrir mão de estar com você. E nesse posicionamento de não abrir mão, e hoje nós falamos isso com vocês, né, a respeito disso, dessa permanecer. E uma das coisas que nos faz permanecer firmes é nos colocar na profundidade com Cristo, na buscar intimidade. Elas eram íntimas, aí mostra uma intimidade entre uma sogra e uma nora. E essa cumplicidade fez com que um plano maior de Deus se cumprisse. Usou a vida delas para que um plano maior se cumprisse, né? E diante disso, a palavra nos ensina que quando nós permanecemos em Deus, quando nós queremos e desejamos também ter uma cumplicidade de amor com Cristo, nós também vamos viver planos inimagináveis de Deus para a nossa vida. Elas jamais imaginaram que da raiz dela nasceria Jesus Cristo, que da raiz dela ela fosse viver uma nova história, constituir uma nova família, tudo extremamente abençoado ali por Deus. Viver uma prosperidade. E a nossa comunhão, mesmo em tempo difícil. A órfã foi embora, ninguém falou assim, ela tinha o direito dela, ela voltou para a família dela, ela foi para viver a história dela, mas a Ruth não, a Ruth falou assim, não, eu quero saber mais, eu quero viver mais com a minha sogra, ela é minha família agora. Ela realmente tomou a sogra ali, né, junto com todo o povo dela como família. E ela viveu algo extraordinário. E é isso que nós estamos aqui hoje falando com você, para que você venha permanecer firme em Deus, para que você venha viver frutos extraordinários, milagres, coisas assim que você jamais imaginou viver. Né? Hoje eu estava vendo uma amiga mostrando uns vídeos de um lugar maravilhoso que ela está vivendo, e aí eu falei, gente, que coisa mais maravilhosa. Ela nunca imaginou viver o que ela estava vivendo, mas a fé dela em Deus, o posicionamento, viver, passar pelas crises com Jesus Cristo, segurando o barco, sabendo que o Senhor estava no barco, fez com que ela vivesse tudo o que estava vivendo. E é isso que eu falo para você. A Ingrid fala, temos que ser igual a Ruth, permanecer firmes nessa live. Mas eu falo assim para você permaneça firme na live. Hoje a live vai acabar, mas que você se permaneça firme com Jesus, com a palavra de Deus, que ela venha assim, ó, tá marcada com fogo dentro do seu coração e da sua mente, porque isso vai transformar a sua história. Amém, amém. A Dani falou que está lá no Hemocentro, né, com a sobrinha dela, e colocando para todo mundo ouvir. Pois é, Hemocentro não é um lugar, não é um paraíso, não é um shopping, não é uma Disney. É um lugar onde as pessoas estão ali para buscar uma cura, para buscar um renovo para o seu corpo. E é o melhor lugar, realmente, assim, tá falando de sangue. E nada como o sangue de Jesus para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer, principalmente, a nossa salvação.
E que o sangue de Jesus possa ser além desse sangue nessas pessoas aí, viu, Dani? Que você possa ser esse instrumento por onde você passar ali, que a tua voz ecoe, né? Sem grito mesmo, mas que você libere uma palavra de cura sobre as pessoas que estão em volta, porque só Jesus tem um poder para isso. É por isso que eu falo, não importa, a gente não precisa de um microfone, de uma live, de uma plataforma para falar de Jesus. Nós precisamos de ousadia, de intrepidez e da presença de Deus. Então, quando nós permanecemos na presença dele, ele nos dá essa ousadia, ele aumenta a nossa fé e ele fala, eu estou com vocês e eu sou aquele que preserva a vida de vocês. Então, Deus hoje está falando que está preservando vidas para aqueles que estão permanecendo neles. Então, não importa onde a gente esteja, quando nós estamos fazendo o que Deus quer, com certeza alguém vai ser tocado. Alguém vai ser tocado pelo Senhor, né, Catinha? Pode ser aí nas lojas aí, pode ser em volta, pode ser, né, Sol, nas vendas aí, a Sol tá trabalhando para lá e tá lá do outro lado da cidade, né? Então, em nome de Jesus, pode ser um baita do empresário comprar aquele baita do apartamento e falar, olha, você compra e Deus, e aquele lugar ser consagrado para Jesus, porque ela é uma mulher de Deus, então ela está entregando uma bênção para alguém. Nós somos agentes de milagres. Deus tem falado muito sobre isso. E Ruth aqui, eu quero trazer essa parte. A gente já falou que Ruth fica e órfão vai, mas tem um detalhe aqui, gente. É isso que eu quero que vocês gravem. Ficou tão forte para mim. As duas choraram. Vamos lá pro chororô? Elas começaram a chorar novamente, depois beijou. Então, eu imagino a despedida, como foi triste. Apesar que a gente sabe que Noemi estava amargurada ainda. Ela falou, eu vou, vocês fiquem, vai, tipo assim, sai da minha cola, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas Ruth não estava preocupada com o que Noemi ia oferecer. Ela estava aberta para o que Deus tinha sobre a vida dela, porque ela falou, eu quero o teu Deus, e eu vou viver aquilo que o teu Deus também tem para você, não importa se é pouco ou muito. No convívio com uma pessoa, ainda que amargurada, essa pessoa carrega a presença de Deus. Noemi devia ser, sim, uma mulher abençoada, mas essa mulher teve muitas perdas na vida dela. E toda pessoa que tem perdas direto acontece, perde um filho, perde o outro, perde o marido, perde os bens. Ela perdeu a dignidade dela. Mas nós que fazemos menção do Senhor, nós podemos perder os nossos sonhos, mas em Deus nós nunca perdemos, a gente sempre ganha com Deus. Pode ser que agora nesse mês de novembro você está falando, Senhor, estou perdendo, não está dando, olha isso, olha aquilo. Mas não foi liberado nem para Ruth e nem para o povo de Israel. Lembra quando a gente começou a live falar lá em Deuteronômio? O ambiente era um ambiente seco, um ambiente onde não tinha palmeiras, onde não tinha nada de bom, mas tinha uma palavra liberada. E quando Deus quer liberar uma palavra, ele libera no hemocentro, ele libera numa UTI, ele libera numa loja, ele libera em qualquer lugar. Ele libera na cozinha. Onde você está nesse momento, Deus está liberando essa palavra. Permaneça firme em mim, porque eu vou cuidar de você e vou fazer a promessa que eu tenho sobre a tua vida. É isso que a gente tem que se apegar na palavra de Deus. E aí, o que acontece, né, Paula? As duas começam a chorar, então na emoção daquilo, não vai, não vai. Ela, órfã, tomou a decisão dela. E quem somos nós para julgar essa mulher que decidiu voltar a viver com os pais dela, voltar a viver com a parentela dela? Sabe por quê? Eu creio que ela não teve a mesma experiência que Ruth. Ela não teve aquele impacto de falar, olha, esse Deus... Talvez na mente de órfão foi, mas esse Deus fez a gente perder tudo, por que eu vou seguir alguém que vou perder mais? Pelo menos eu tenho a estabilidade. E Deus está dizendo aqui, tem hora que a gente tem que sair da estabilidade, do comodismo, porque Deus tem algo novo. E quando Deus tem algo novo, a gente vai viver sem ver. Nós vamos viver sem ver no momento, mas crendo, porque não vemos, a gente não vive por vista. Nós vivemos por fé. E aí acabou a emoção, né, Paula? Cada uma foi pro seu canto. O órfão voltou. Acabou a história de órfão? Não, mas a Bíblia não fala o que aconteceu. Mas ela deve ter lá. A gente não sabe, nem podemos falar. Mas aí trago essa parte aqui e eu passo para você, Paulinha. Emoção. Não tome decisões na emoção. Não tome nenhuma decisão. A gente sempre fala isso. Eu tô nervosa, eu vou fazer e acontecer. Não, respira. Respira fundo, espera, vai orar, vai falar com Deus para que Deus te dê um direcionamento.
Porque eu ainda coloquei aqui, o que que é um avivamento? A gente não está falando que o Brasil está na fase do avivamento, que as nações estão aí com avivamento, que está chegando esse avivamento. O que que é um avivamento? Avivamento é quando um povo sente de tal maneira a presença que quem está em volta começa a sentir sem falar nada. Porém, avivamento, ele traz emoção. E na emoção, muitas pessoas fazem o quê? Ah, eu louvo, eu pulo, eu choro, eu adoro, eu vou para a igreja, eu faço tudo. Só que na hora de uma decisão falar, ai, eu não quero permanecer, eu prefiro voltar. Eu não quero estar firme desse jeito. Foi só naquele instante, foi só no culto de domingo, foi só na ceia que eu peguei aquela palavra profética veio para minha vida, mas já passou, já acabou a emoção, hoje eu tô triste, hoje a porta se fechou, hoje aconteceu uma enfermidade. Não. O Senhor não quer que a gente viva nas emoções, Ele quer que a gente viva na visão dEle, na palavra dEle, né, Paula? Sim, e nesse momento, porque nós fomos chamados para sermos enxertados na videira. Nós fomos Amém. chamados para viver o projeto de Deus. Quando nós falamos assim, Deus, eu quero que a tua vontade se cumpra em mim, alguma coisa pode se transformar diferente daquilo que a gente queria. Eu Sim. falo, olha, eu pensei que vai ser assim, 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 de repente eu falo assim para Deus, Deus, faz do seu jeito, porque eu enxergo aqui, o Senhor é infinitamente mais. Então, e aí Deus muda o script, muda a história, meu Deus, quando a palavra de Deus fala que quando a gente permanece nele, e ele vai permanecer em nós, e tudo vai transformar, e nós vamos dar frutos. Foi o Amém. que Ruth fez, ela permaneceu ali, ela não conhecia Jesus Cristo, né? Ela não conhecia a palavra, mas ela conhecia o amor e ela conheceu o Deus de Ruth. E ela falou assim: eu quero isso para mim. Ela sabia que ali na permanência dela existiria algo novo, era algo interno dela, mas ali a intimidade dela com Deus ali, com o que ela estava vendo, todo o testemunho da Ruth ali, mesmo diante das dificuldades, estava amarga, estava triste, mas teve dias felizes, teve dias bons, e ela guardou aquela semente do coração de maneira tal, que na hora que aquela mulher falou, eu vou embora, ela falou, eu vou com você. Eu acredito que é algo mais estando com você do que voltar, do que está lá atrás. E é isso que nós precisamos. A nossa permanência gera frutos. A nossa permanência traz um bom futuro. A palavra de Deus fala isso. E aqui em João 7, fala assim: mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Amém. E é tão maravilhosa essa palavra, porque a Ruth nem sabia o que ela queria. Ela queria estar ela queria estar junto com a sogra, ela queria viver em paz, o amor que ela tinha, vou estar junto com você até o final. E ali, na permanência dela, com a sogra, ela viveu o extraordinário. E é isso que nós estamos aqui, para falar para você, permaneça firme em Deus, para que você possa viver o extraordinário que Ele tem para você. É Não verdade. ande não ande por vista, mas ande por fé. E a fé é isso, é eu não saber o que vai acontecer, porque a gente não sabe, mas eu confiar naquele que tem um amanhã preparado para mim, que é o próprio Deus. A fé é eu olhar, né, Kátia, uma loja cheia de coisa e falar, Senhor, dezembro está aqui, mas a economia está falando isso, mas o meu Deus não é um Deus que fala através das mídias, ele fala através do Espírito Santo dele. E o Espírito Santo é aquele que nos convence, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá força para o dia seguinte, para o mesmo dia, para o dia de amanhã. É o Deus que nos sustenta. É por isso que a gente tem que estar pegada em Deus. E quando Ruth, você falou que ela, né, ela não sabia quem era Jesus, só que ela tomou uma decisão, e a decisão de Ruth, seguir Noemi, foi para Belém, ela encontrou o Redentor dela ali. E é tão lindo que o livro de Ruth, né, como o nosso amigo Arlington lá da faculdade, foi Arlington, maravilhosamente, a gente pode falar isso. O Redentor de Ruth se chamava Boaz, que representava Cristo. Esse livro representa Jesus e a sua igreja. Ruth nada mais é do que ali para nós, né, essa imagem da igreja se achegando. E é tão lindo que lá em Ruth 2:8,
Boaz, quando ela está trabalhando, porque a mulher acorda cedo. Nos nossos dias, hoje, ela ia pegar uns trem às 4 da manhã, ela ia trabalhar, ela ia vir com sacola para vender qualquer coisa, mas ela não ia passar Ela fome, não Não, é? e a gente fala quantas Ruths não tem, né, hoje nos trens da vida aí, e na madrugada, na manhã, se esforçando e não se vitimizando, mas Quantas falando assim, eu Ruths? vou atrás, eu vou conseguir, eu vou fazer, né? Então, quantas coisas a gente fala, nós estamos aqui como testemunho vivo de quantas coisas nós vivemos, né? Quantas histórias nós temos para contar. E através do nosso posicionamento de fé, Deus foi lá e fez. E nós não víamos nada, e você sabe disso porque você tem testemunho na sua casa, tem testemunho na sua vida. Você não imaginou, falou, olhou, tô perdido, como fala a história, a farinha acabou, não tem mais o que fazer. E aí você foi lá e se posicionou e Deus multiplicou a farinha. Você se posicionou e Deus te deu livramento. Você se posicionou e Deus te abençoou. Então vamos continuar fazendo para viver o florescer de Deus, o que Deus tem, mas precisamos ter esse desejo, o desejo de falar assim, eu não vou desistir, eu não vou parar no meio do caminho, eu vou glorificar Deus, eu estou passando por isso, e eu vou glorificar Deus nesse momento, porque é muito fácil você quando tá tudo bem, glória a Deus, aleluia, Deus é lindo, Deus é isso, Deus é aquilo, e no momento de dificuldade, é aí onde a nossa fé é testada. É verdade, é verdade. E o que o Senhor está trazendo para nós aqui, sejam bem-vindas, viu? O Luí também está aí. Luí, bom dia, querido. Nós nem demos bom dia para ti, mas bom dia para você e para todos que estão aqui. A gente está falando aqui, gente, de permanecer firme em Deus, de permanecer na presença de Deus, independente do caminho que a gente está. E Ruth, quando chega, é o que eu queria falar aqui, Ruth 2,8 fala assim: ouça bem, minha filha, isso é Boaz falando com Ruth, quando ela tá lá nas espigas, pegando, e ela é diferenciada. A atitude de Ruth faz com que as pessoas comecem a olhar diferente para ela. Como essa mulher é diferente. Ela tá fazendo o que poucas fazem. Só que aí ele foi buscar, como diz aí, a capivara da Ruth, né? Ele foi perguntar lá para ele, quem é essa daí? E falou, olha, ela é nora de Noemi, perdeu tudo, mas está vindo cedo, trabalhando, buscando para sustentar, cuida da sogra. Ele deu ali a ficha dela, ou seja, não tinha uma palavra contra a vida dessa mulher. Ou seja, a nossa vida tem que ter testemunho bom. Nós temos que testemunhar através das nossas atitudes a maneira que Deus nos faz. A gente tem que resplandecer isso. Quando ele fala resplandecer a glória de Deus, é as pessoas olharem para mim sem eu precisar falar, porque durante um bom tempo ela não falava. Ela só pediu para o homem lá, deixa eu catar o resto. Enquanto as migalhas ela pegava, o Senhor já tinha preparado um banquete para ela. Ei, Deus está dizendo, não se contenta com a migalha, mas se é por enquanto as migalhas, se é por enquanto um pouquinho aqui, um pouquinho ali que você está colhendo, Deus ainda tem algo preparado se você permanecer fiel na presença dele. É isso que ele está falando. E Boaz fala para ela, depois de um papo, né? Depois que ele viu no outro dia, ele fez de tudo para ter um encontro com Ruth ali. Ele queria saber o que essa mulher carrega, porque ela tem índole, ela tem caráter. A situação triste dela, as perdas dela não fez ela ser uma pessoa amarga. E aí ele fala, ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Olha o que Boaz falou, permaneça aqui, não se afaste daqui, é a mesma coisa aqui, permaneça aqui. Não se afasta desse ambiente, porque aqui vai ter provisão para você. Aqui vai sempre ter algo novo para você. Você vai ser cuidada, você vai ser preservada, você vai ser guardada. E como Boaz, ele remete a Cristo, nós estamos também num tempo, como a Paula leu. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vocês, tudo que vocês pedirem assim, eu concederei.
O próprio Jesus está falando, permaneça em mim, filha. O ambiente aqui, ó, você não está entendendo porque você perdeu tanto, porque você sofreu lá atrás, mas não olha para trás. Olha para o hoje que Deus tem para a tua vida. Mas eu já investi muito, Senhor. Não importa, Deus tem o hoje para você. E é no dia de hoje que Deus está dizendo, permaneça em mim, que tudo aquilo que você pedir, se você continuar firme, eu posso te conceder. Eu sou o teu remidor. Eu sou aquele que tenho promessa. E a gente sabe que Ruth fez o quê? Casou com Boaz. Se tornou quem? Avó de quem? Quem é a geração de Ruth? De Davi. Chegou até Davi. E Davi é de quem? Raiz de Davi? Jesus Cristo. Deus já tinha uma promessa sobre a vida dessa mulher e nós não sabemos. Eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida. E eu sei que vai acontecer, eu não sei o que é. Assim na tua vida também. Deus tem uma promessa, eu sei que vocês sabem. Mas Deus, a Virgínia está aqui. Virgínia, seja muito bem-vinda, viu? A Carla também, viu? Carla Leão. A Carla também está aí. Bom dia, Carla Paz. A Virgínia é a primeira vez que ela está aqui na nossa live. Já segue aí um testemunho maravilhoso que ela está vivendo, né? O tempo agora de colheita, depois de tantos anos. E eu creio, é nisso que Deus ele quer colocar na minha vida e na tua vida essa certeza de que se nós permanecemos na presença dele, né, Carlinha? Deus ele vai fazer além do que a gente pede. Essa mulher queria ser conhecida, ela tem um livro na Bíblia. Quer mais que isso? Ela é conhecida na Bíblia como aquela mulher que não tem uma família de sobrenome, né? Não tem um sobrenome aqui. Ela veio da família real. Não. Mas ela teve alguém que mostrou para ela quem é Deus, mesmo sem falar. Então, o que nós estamos fazendo com que Deus tem feito sobre a nossa vida? Como a gente está reagindo? A gente vai voltar lá atrás e falar, Senhor, já passou emoção, estou voltando, vou ficar no meu banco, que está bom demais, eu não quero fazer nada, nem para a igreja direito, ou eu vou permanecer onde o Senhor me colocou. E quando eu falo permanecer, eu não estou falando de estado geográfico, porque Ruth não permaneceu na cidade que ela estava. Ela voltou para Belém, mas ela permaneceu com quem era de Deus. E quando nós estamos permanecendo debaixo da vontade do Senhor, a gente sempre vai andar com o povo de Deus. Né, Paulinha? Sim, e o poder de uma vida abençoada está em você permanecer em Deus, não ser só um ativista na fé, em fazer muitas coisas, mas é você permitir que Deus ele faça o que ele tem para fazer na sua vida. Porque muitas vezes quando nós estamos fazendo, criando até algumas expectativas, que tem de ser assim, tem de ser assado, e aí de repente Deus muda. Aí a gente fica perdido, mas mudou, mas eu estava fazendo isso, mas eu achei que era assim, e Deus mudou. E aí então nós continuamos firmes para podermos viver o milagre como a Ruth viveu. A Ruth estava lá, a Ruth estava casada, tinha a família dela, estava tudo ali, ela não tinha vida, estava com a sogra, de repente mudou, houve uma mudança drástica. E ela não se perdeu nisso, ela continuou firme. O foco dela era ali, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui. E ela ficou firme e aconteceu o melhor. E é isso que eu te chamo. Não se desprenda das promessas de Deus, não se desprenda, independente do que está acontecendo, fique firme, seja fiel, seja constante, para que você possa viver o poder que Deus tem para a tua vida, a graça que Deus tem para a sua vida. E o poder da oração, porque nós precisamos estar ali, ó, frequentemente, com o coração aberto, com a mente liberada, para que aconteça o que acontecer. Nós sabemos que Deus está no controle, Deus está no controle da sua vida, amada. Deus está no controle da sua vida, amado. Então, só precisamos isso, a permanecer. Ai, tá difícil hoje. Meu marido tem uma frase que eu brinco com ele, fala assim, a pergunta, tá tudo bem? Ele, tirando o que tá ruim, o resto tá bom. É mesmo, né? Mas em todos os momentos, bom ou ruim, quando você é fiel a Deus, você permanece, você tem algo linear com Deus, você vai viver o milagre. Ele está preparando, ele está te preparando, Deus nos prepara. A gente acha que pode receber a bênção, que a gente está preparado para tudo. A gente não está preparado para tudo.
O Espírito Santo de Deus é que nos prepara. A Ingrid está falando, sei que a tempestade vai passar e vai gerar testemunho lindo na minha vida. É isso mesmo, é isso que eu estou Eu falando. creio, eu creio. Essa parte de você falar, eu sei que vai passar e eu vou viver um grande milagre. Liberou hoje através de vocês conectadas, fé somente em crer, posição. É isso mesmo, esse nosso posicionamento que vai fazer com que tudo seja liberado, transformado, permaneça na videira verdadeira. Glória a Deus, glória a Deus. E eu creio nisso, sabe? E mais uma vez eu falo, quando a gente está na emoção, seja num culto, seja até aqui na live, não, Senhor, eu creio, olha, ali já falou, a Paula falou, eu vou me posicionar. Aí amanhã vem uma notícia, você fala, ai meu Deus, quem sabe terça-feira que vem de novo outra palavra. Não, é hoje. Deus está falando, é hoje, não fica aí, ai, sabe, tá ruim, tá. Não, a emoção só faz a gente ou chorar, ou rir demais, ou lamentar, ou glorificar. Então a emoção passa, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. A palavra de Deus, ela permanece, né, Sol? E quando Deus libera uma palavra, meu Deus do céu, tem coisas na nossa vida, gente, que a gente vai ter que olhar e falar, ou eu vou voltar para aquilo que tá bom para mim, né? Tá bom, vou fazer. Eu falo, a Fabiana mesmo, que mexe aí com os bolos, com as comidas gostosas, com os pudim, com tudo que faz lá, né, Fabi? E eu ainda libero essa palavra. Eu sei que ela vai ter uma empresa. Eu já falei para ela, faz o logo, registra esse nome. Já falei para o Pedro, registra esse nome. Porque quando Deus der, não tem como falar, peraí, eu recebi uma palavra na emoção, mas eu agi durante a emoção? Ou eu fiquei esperando a direção de Deus? Eu esperei, Deus falou, então agora eu vou para o novo que Deus tem. E né, a gente tem que ter isso. Para viver o novo de Deus, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que viver algo novo. E eu creio nisso, eu creio. A semana passada eu fui levar o meu filho na escola, no futuro escola cultural lá, como que fala? Feira cultural. E para subir ali na Adventista, nos degraus ali do segundo andar, né, onde fica a capelania, eu até mandei para você, né, Paulo, uma escada, e eu vivo a palavra de Josué. Eu vivo a palavra de Josué. Aliás, eu tenho um livro do apóstolo Cleito maravilhoso sobre Josué. E quando eu cheguei na porta da escada, até pus no meu stories hoje, tá lá, seja forte e corajosa, não temas, eu estarei contigo para onde você for. Cada degrau tava, eu falei, meu Deus, o Senhor fala até no chão, Deus usa o que Ele quiser. E hoje Deus está usando a nossa vida para falar para você, permaneça firme nele, essa aliança. É uma aliança que nós fizemos com Deus. E talvez se a sua aliança, você pode falar assim, a minha aliança eu rompi. Eu rompi porque eu fiquei decepcionada com o homem, eu fiquei decepcionada e estou jogando a culpa em Deus. Hoje é o momento de você restaurar essa aliança em Deus. Restaura a tua aliança com o Senhor, não é com o homem, é com Deus. Porque quando você restaura em Deus e você tem a convicção de que é Ele que te sustenta, você automaticamente vai restaurar a aliança com as outras pessoas, com as pessoas em tua volta. Então, é isso, você está de pé e vai continuar com Ele. Ele te sustenta. Quando nós lemos a palavra todos os dias, a gente entende o quê? Ele está falando comigo. Deus está dizendo, permaneça em mim, Lígia. Permaneça em mim, Ingrid. Permaneça em mim, Fabiana. Permaneça em mim, Paula, porque eu sou aquele que vou conceder segundo o desejo do teu coração se você permanecer nas minhas palavras. Ele fala, permaneça em mim e as minhas palavras permanecem em você. Eu pego em Jesus, me apego nele, a palavra dele vem para minha vida e ali é o quê? Uma conexão. E automaticamente o que eu pedir, se estiver de acordo com a vontade dele, assim ele vai conceder. E em nome de Jesus, que ele conceda sobre a tua vida. Hoje eu sei que tem pessoas aqui que estão falando, Deus, eu preciso desse milagre, eu preciso desse pedido na minha vida. Eu não sei o caminho, como que eu começo. Começa confiando. Começa firme nele, porque ele vai cuidar de você, ele vai te preservar. E aí eu termino lembrando dessa palavra, né? Tanto em Deuteronômio 4, como em Ruth 1,14. Um povo que ficou vivo para viver o milagre, permaneceu em aliança. Uma mulher que permaneceu junto com aquela que conhecia a palavra até o fim, teve uma aliança com Deus. E seu nome foi conhecido, e a gente está falando dela aqui hoje.
Nós não estamos falando mal. Você lembra da Ruth? Aquela lá, meu Deus, teve 2 maridos. Não. A Ruth é aquela que permaneceu fiel até o fim. Quem disse que seria fácil, né, Ingrid? Quem disse? Jesus, ele nunca mentiu para nós. Até porque o pai da mentira é outro. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele falou, no mundo você vai ter aflições. Ele não falou, você vai ter um probleminha. Ele falou, vocês vão ter aflições, plural. Vocês vão ter lutas, vocês vão ter desafios, vocês vão passar por frustrações, vocês vão passar por enfermidade, vocês vão passar por portas fechadas, vocês vão passar por decepções. Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. É isso que Jesus está falando. Que a gente venha permanecer nele, porque ele é o nosso sustentador e é o nosso remidor, né, Paula? Glória a Deus, glória em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui, finalizando, eu quero deixar aqui do livro de João, porque quando o Senhor fala para nós sermos fortes e corajosos e corajosas, né? E aqui essa palavra de João fala assim, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. E no Espírito Santo. Eu não sei, eu não posso. Ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos dá visão, ele nos dá direção. E ele nos faz corajosas, para nós venhamos permanecer mesmo nos dias mais difíceis. Ele está ali nos lembrando aquilo que Deus já fez na nossa história e ainda vai fazer. Ruth, ela foi corajosa. Ela se posicionou corajosamente ali. Tipo, eu não sei o que me espera, mas eu creio nesse amor que eu aprendi através dessa mulher. Então, que você creia, aprenda através do amor de Deus, tudo que Deus tem feito na sua vida, tudo que você já viveu, todas as promessas que a palavra de Deus, eu não estou falando só profecias, mas eu estou falando a profecia que vem da palavra de Deus para o seu coração. Então, e a palavra nos garante, eu estou aqui eu vou bater muito nessa tecla porque é algo que tem dentro do meu coração. A palavra de Deus fala que em Deus nós temos um bom futuro. Então vamos ser fortes e corajosas e pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduza em toda a nossa caminhada, nos dias difíceis, nos dias mais desafiadores, ele vai estar conosco e ele está conosco para nos mostrar a caminhada de fé. Então vamos ter coragem, vamos ter fé, vamos ter disposição e principalmente permanecer firme na presença do Senhor. Verdade, a Fernanda. Oi, Fê, você, né, Fê do Neemias, está aqui. Está falando o quê? Que quando a palavra é liberada, precisamos pedir discernimento de vida, para ele nos ajudar a permanecer, esperar o tempo dele e crer que vai acontecer. Eu creio nisso, é isso mesmo. Quando eu tenho discernimento, eu falo, opa, eu sei que essa voz, ela é conhecida, é a voz do meu Deus. Ele está falando comigo, e se ele está falando comigo, eu vou crer. Eu vou crer até o fim, e vai acontecer. A Ingrid colocou, opa, vocês lembram? A Ingrid, eu a história dela, é isso aí, tem história nova. Tem história nova, gente. E eu falo isso, sabe? Às vezes você pode estar cabisbaixa, fala, Deus, olha isso aqui, olha essa casa. Assim, eu falo, tem coisas novas para você. Eu tenho coisas novas, estou na sua posição. Primeiro, a mudança tem que acontecer dentro, é a tal da metanoia. Começa na mente, vai para o coração. Quando a mente ela está a mente cativa a Cristo, o inimigo ele pode até tentar jogar dardo em você, mas não vai acontecer o que ele quer, vai acontecer o que Deus tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus. E por falar em Deus tem preparado um tempo novo, eu preciso finalizar, porque Deus tem coisas preparadas para as nossas vidas. Eu louvo a Deus por vocês estarem aqui, eu sei que outras vão ver depois, por causa do horário, mas assim, fica com essa palavra que Deus tem para a tua vida, sobre ficar firme em Deus. Não importa. Hoje o tempo, eu fui andar, estava garoando, voltei, estava sol. Falei, Deus, pode estar chovendo, pode estar sol. Eu vou fazer o que eu prometi a ti. Eu vou cumprir o propósito que eu fiz. Todo dia, dar umas voltas aqui, nos quarteirões aqui, para profetizar, para ir embora algumas coisas que não prestam e Deus trazer o que é bom.
E assim, na sua vida seja. Deus, ele é soberano, Dani. Deus é soberano. Olha, Lígia, você falou algo tão importante. Aí, uma coisa que a gente tem aprendido nesses dias, uma coisa que eu aprendi isso no passado e me trouxe à memória esses dias que eu ando assistindo aí algumas coisas. Ore pelo seu bairro. É, eu Ore pela. Muitas vezes a gente fica brava com algumas coisas que a gente vê. Olhe pelo seu bairro, olhe pelo seu prédio, aonde o Senhor te colocou. Ore, simplesmente ore. Não é você que vai fazer a mudança, mas quem faz a mudança é Deus. Vou ler algo aqui que eu achei muito interessante. Fala: o poder de uma vida abençoada não está em fazer muito por Deus, mas em permanecer com Ele, permitindo que Ele faça muito por nós. glória Então, a que Deus. você guarde essa palavra, né? Por isso que eu até falei a respeito de ser ativista na fé, não seja, mas seja uma filha, seja um filho obediente ao Senhor e permaneça firme, porque Ele que vai trazer a bênção, o milagre e a transformação no momento oportuno. Glória a Deus, né, Paulinho? Bom, gente, a live tem que terminar, né? Senão a gente vai ficar até a hora do almoço, meu filho vai para a escola, quem vai fazer a comidinha dele? Mamãe. E vocês também, tem muito o que fazer. Mas eu quero pedir, Paulinha, a gente vamos estar orando agora pela Carla, né? A Carlinha, nossa soldadinha de Cristo, está lá. Ela continua internada na UTI, mas nós vamos ver o milagre da Carla. Sair da UTI e ela vai voltar a andar, ela vai voltar às suas motos, a fazer a obra do Senhor naquela cidade, né? Em nome de Jesus, amém? Também quero pedir, coloquem o nome, oração aí pelo meu pai, José, tá bom? Orem por ele. E vamos orar aí para quem precisa, né? Olha a nossa missionária Elane, que está lá em Orlando também. A Carisa está aqui de Portugal, tem Sheila, as meninas estão tudo de fora, a gente nem... Mas seja bem-vinda aqui, viu, minha querida? O que a Kátia falou? Ainda ontem comentei com uma pessoa que aqui onde moro tem muita bruxaria, espiritismo, e hoje Deus falou, bora andar pelas ruas orando. Chegou atrasada não, mulher de Deus. Tu chegou na hora certa de receber a tua bênção em nome de Jesus. Oração, é isso, cara prima. A Vi também tá morando em outro bairro. E se nós, cada uma de nós, no nosso quarteirão aqui, começar a orar, ora aqui, ora ali, daqui a pouco essa cidade tá tomada, né? Então, 2 horas, é verdade, ela tá lá no horário de verãozão, né, ou de inverno, não sei que ela tá 2 horas antes da gente, né, Irlane, mas tu tá aqui, mulher, glória a Deus por isso, né? E olha, gente, eu tô achando, a nossa live, ela começa, parece que 9h30 às 10h30, horário de pico, né? Tô vendo que vocês estão aí. Márcio Alexandre, vamos, anota aí, Márcio Alexandre, Paulinha, pela Carla, pelo Márcio, vocês têm pedido de oração, gente, já coloquem aqui, tá bom? E orem pela nossa vida também, pelos projetos das Conectadas, que Deus está fazendo algo aí, e eu creio que vai ser para a Luciana, depressão. Gente, é muita... olha, eu já quero falar para vocês também, quinta-feira nós vamos ter uma live especial à noite, horário daqui, meninas que estão fora, tá, Ilane? Você vai poder participar. Vai ter. Vai ter com a nossa missionária Quitéria, ela é psicóloga, vai falar sobre depressão, sobre a alma, ela é uma bênção de Deus, então, ó, já anota na agenda de vocês aí no caderninho, quinta-feira agora, dia não sei quando, hoje é 4, 5, 6, 6. Live às 8 da noite, tá? A gente vai pôr o banner bonitinho, mas eu já tô avisando em primeira mão porque as meninas sempre estão aqui, tá bom? E é isso, vamos orar então, Paulo, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu sei que o meu quarteirão e meu bairro aqui aconteceram algumas coisas, eu falei, tá estranho, então vamos orar. Vamos orar. E ontem foi muito forte, porque, eu vou só fazer esse comentário, eu fui buscar o pequeno na escola, e a minha rua, ela só sobe, né, então eu tive que fazer a volta. Tava tranquilo, nada acontecendo. De repente eu faço a volta, em 5 minutos que eu vou e venho, dou a volta aqui no parque, na rua de baixo, um bombeiro, polícia, uma pessoa debaixo do carro, um acidente terrível, terrível, travou tudo aqui. E eu falei, meu Deus, mas tão rápido. E aí, essa semana, o outro teve um acidente ali, atropelou aqui. Eu falei, eita, foi por isso que eu falei, Senhor, não, Deus, em nome de Jesus, não deixa o inimigo ceifar. O Léo, vou orar pelo sobrinho da Elaine aqui, em nome de Jesus.
E é isso, nós somos agentes de milagre, amém? Posso ouvir um coração aí com amém? Coloquem aí, amém, 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 põe coração, porque nós somos mulheres e homens de Deus, que vamos fazer a diferença. Como Deus falou com aquela geração, vocês estão vivos, e é por isso que vocês ainda estão sendo preservados para viver a promessa e para fazer a diferença. Nós estamos vivas, nós estamos vivos, e nós vamos viver a promessa do Senhor, e vamos ver testemunhos do que Deus vai fazer em nome de Jesus. Eu Amém, creio. pastora? Amém. O livro de 1 João 5,14 fala: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja engrandecido, que a presença poderosa de Deus nos traga essa paz que excede todo entendimento, para que nós venhamos realmente lembrar que Deus nos ama e que nós somos escolhidas do Senhor, menina dos olhos de Deus, o nosso nome está gravado nas palmas das mãos de Deus. Você não está só, o Senhor é com você. Permaneça fiel. Amém? Vamos orar, glória a Deus. Vamos orar pela Sheilinha também, que a gente quer essa mulher 100%, porque se com 60 essa mulher não para, imagina com 100%, né, Sheila? Você já está na nossa oração, mas vamos liberar aqui no mundo espiritual também. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para louvar, te agradecer, reconhecer no teu poder, a tua autoridade, toda a honra, toda a glória, toda a majestade pertence a ti. E nós sabemos que o Senhor é o Deus da vida, é o Senhor que nos chamou com propósitos para essa terra, para que o teu nome seja glorificado, para que nós venhamos viver as tuas promessas. O Senhor fez tantas coisas maravilhosas nesse lugar, para que nós venhamos viver cada uma delas, aquilo que o Senhor tem para nós. E nós colocamos diante de ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e buscamos em ti, em nome de Jesus, que as tuas mãos poderosas venham sobre nós, fazendo com que nós venhamos viver o milagre, nós venhamos viver o sobrenatural, que nós venhamos viver aquilo que para nós é impossível, mas para ti não é, Senhor, em nome de Jesus. E nós depositamos no teu altar a nossa fé, a nossa esperança, e nós permanecemos em ti, Pai. Em nome de Jesus, eu quero colocar a vida da Carla, Senhor, nas tuas mãos. Nós temos intercedido, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor, e nós fechamos com o Senhor nisso, e estamos aqui buscando, eu sei que o Senhor é o Deus da vida, e nós te pedimos pela vida dela, Pai. Nós te pedimos que o Senhor entre em providência na vida da Carla, e que ela venha sair dessa UTI, que o seu nome seja glorificado, que ela volte para fazer tudo aquilo que o Senhor tem prometido ali, para que os teus servos vejam a tua glória, ver o nome do Senhor Jesus ser glorificado, ter vidas salvas. Ela tem pregado há tanto tempo para essas crianças, que ela possa ver essas crianças crescendo na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Coloca a vida da Dani, da Ingrid, da Sol, a vida do José nas tuas mãos, Pai. Entra com providência, a vida da Luciana, que está com depressão, nós colocamos diante de ti, declaramos que caia por terra todo espírito imundo de depressão na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas, dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito contrário, síndrome de pânico, em nome de Jesus, caia por terra, toda apostasia caia por terra, tudo aquilo que se levanta contra os teus filhos e as tuas filhas, para que eles não venham te adorar, Pai, mas que em nome de Jesus tudo isso seja repreendido. Amém. E que a tua palavra entre no coração deles e dê frutos, Pai, frutos abundantes. Eu coloco a vida do Márcio Alexandre nas tuas mãos, a vida da Tina, da Vilma, Senhor, da Kátia Guariente, Senhor, nas tuas mãos, da vida da Kátia, dos seus filhos, da Aninha, do seu filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. A vida da Elaine, lá em Orlando, Senhor, abençoa ela, prospera, dá um bom encontro, que o teu nome seja glorificado, Senhor, na vida dela, e ela possa testemunhar para muitos o que Deus faz na vida dos seus servos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço pela vida da Nájila também, Senhor, entra com providência dessa amada, Pai, que nós
aprendemos a amar nós na tua graça e na sua bondade, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o trabalho que o Senhor está fazendo ali maravilhoso naquela igreja que o Senhor entregou nas mãos dela, Pai. Em nome de Jesus, eu peço pela vida da Sheila, da saúde, ó Deus, em nome de Amém, Pai. Jesus, para que ela venha trabalhar mais e mais na sua presença, como ela tem feito, trabalhando com excelência, com afinco, com graça, Senhor, trazendo o melhor para ti, Pai, em nome de Jesus, entregando os seus melhores frutos. Abençoa a vida dela, do seu marido, dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Colocamos o Léo nas tuas mãos, Senhor. Oh, Amém. meu Deus, em nome de Jesus, entra com a tua presença poderosa na vida do Léo, na vida da Verônica, na vida do Bento, Senhor. Nós colocamos todos nas tuas mãos, pedimos que o Senhor abençoe, traga cura, traga libertação, traga salvação sobre a vida de todos os teus servos e todas as pessoas que nós citamos aqui, Senhor, que venha ver o novo do Senhor, o milagre Amém. de Deus, o sobrenatural que só o Senhor tem para dar. Nós colocamos nas tuas mãos, coloca um muro ao redor, guardando, Amém. protegendo, livrando de todo mal. Coloca a vida também da Lígia, dos seus filhos, do seu esposo nas tuas mãos. Coloca a vida do Luiz diante de ti, Senhor. Guarda, protege, envia clientes. Em nome de Jesus, das tuas queridas que trabalham também, precisam dos clientes, envia os clientes, Senhor, e que elas possam testemunhar da tua Eu creio. grandiosidade. Nós te louvamos, bendizemos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve, porque sabemos que o céu está aberto nesse lugar, porque sabemos que esse ajuntamento santo produz milagres. Em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por todo o seu amor, por todo o seu cuidado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus, gente. Deus abençoe, né? Só lembrando que amanhã a gente tem reunião às 3 da tarde, tem sido uma bênção mesmo. Amanhã a gente vai estar com uma pastora convidada, né? Uma amiga nossa, a pastora Roberta, do Ministério Sião, vai estar ministrando à tarde com a gente aqui. Você que pode, chama no direct que a gente passa o link, tá? Porque esse é fechado, não é pelo Instagram. Uma bênção de Deus. E na quinta-feira a gente vai estar aqui à noite, tá bom, Sheilinha? Depois eu te passo o banner. E vamos encher. Provavelmente a gente vai transferir vocês para um outro ambiente, mas glória a Deus por isso. E é isso, gente. Deus abençoe vocês e que a gente... Deus, Lígia, algo que, né, você falou em nome de Jesus, nós viemos testemunhar a Fabiana da Purim, né? É verdade. Em nome de Jesus, a empresa dela, ela está há muito tempo lutando aí, e eu creio que a gente... vamos ouvir falar muito dessa mulher e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e prospere o caminho dela, em nome de Jesus. Amém, gente, amém. Só eu vou contar um testemunho pequenininho para vocês aqui. Pequenininho não, porque Deus é grande, né? Mas é algo que não estava. Eu sempre ouvi na minha vida assim, Lígia, você tem uma mão abençoada. Ai, você põe a mão, parece, as coisas andam, não sei o quê. E eu comecei, antes eu duvidava, eu falei, vai, a pessoa tá falando isso para me agradar. Porque eu não acreditava em mim tanto quanto Deus acreditava. E a semana passada, o Samuel, meu filho do meio, falou assim... Quero pão de mel, quero pão de mel, quero pão de mel. Todo mundo queria pão de mel. Eu falei, meu Deus, porque eu fiz pão de mel lá quando eu estava em Barbacena, quando eu fui fazer faculdade, ou seja, mais de 20 anos atrás. Eu paguei minha faculdade fazendo pão de mel porque era o que dava. Nunca tinha feito bolo na vida. E esses dias eu fiz, e Deus liberou uma palavra sobre a vida do Samuel, que ele vai ser um grande empreendedor, e que Deus tem algo, enfim. E aí eu fiz a mais, ele falou, mãe, dá para mim isso aqui porque eu tenho eu preciso para mim. Falei, o que você quer? Ele levou para a escola. E assim, onde ele chegou, ele falou, mãe, acabou, vendi tudo. Eu falei, mas você levou um. Ele falou assim, mas já tenho encomenda. E hoje ele levou acabou. Tudo que eu tinha feito aqui, mais de 30, acabou. E aí eu fiquei olhando e eu falei, meu Deus, às vezes a gente não toma posse de uma palavra simples. Deus, quando libera uma palavra para a tua vida, toma posse. Então, assim, não vou vender pão de mel, isso aí, tá bom? Fiquem tranquila. Até porque a Fabiana faz pão de mel também. A Kátia até comeu, né, Kátia? Mas, assim, é só para vocês verem que se você colocar a mão, onde você pôr a tua mão, será abençoada. Deus, libere isso para nós. E eu libero isso sobre a tua vida. Onde você pôr a mão, a planta dos teus pés, vai ser bênção.
vai ser bênção em nome de Jesus. Em Então, nome de Jesus, não Senhor. duvide da promessa de Deus sobre a tua vida, porque se você está viva, se você está vivo, Deus ainda vai fazer em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda a sua gloriosa paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês, viu? Fiquem na paz, viu? Que Deus abençoe. Até amanhã ou até quinta, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Beijo, Paula. Um beijo, minha querida. Beijo, Lígia. Fica com Deus. Tchau, tchau.